A ansiedade pelo início do trabalho de Vitor Pereira e a proximidade do Mundial de Clubes faz as pessoas especularem muitas coisas relacionadas à escalação provável e o esquema tático que Vitor Pereira utilizaria. Será que joga com Gabigol e Pedro juntos? Será que isso é contra os seus conceitos de futebol? Bem, eu já fiz uma análise muito aprofundada sobre o trabalho do Vitor Pereira. E vou deixar aqui no banner para você clicar e olhar assim, todos os trabalhos dele, as formas de jogo que ele jogou, os conceitos do jogo dele. Lá está muito aprofundado. Aqui, gente, eu vou falar o quê? Como que vai ser escalado esse time, de acordo com cada premissa que é possível que ele adote. Então fica comigo nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, enquanto eu vou rodar a vinheta. Importante lembrar para vocês que torcem para o Flamengo que membros do canal escutam os meus comentários táticos em todas as partidas do Flamengo ao vivo, pelo Telegram. Então, se você quiser se tornar membro, você vai contribuir com o meu trabalho e vai ter acesso ao Telegram do canal, onde eu faço a transmissão tática de 100% das partidas do Flamengo no ano. Tá? O ano passado nós fizemos, o pessoal gostou muito e continua ativo. Então, se inscreva no canal, se torne membro do canal para ter essa vantagem. Então, como que o Vitor Pereira vai escalar esse Flamengo? Então, primeiro a gente vai lembrar como que ele escalava cada time dele, tá? Que a gente botou naquela análise. Então, o Porto jogava nessa espécie de 4-3-3 fechado, né? Sem pontas e sem laterais de muita profundidade também. O Silvestre Varela era o jogador de mais velocidade do time, mas a maioria dos jogadores eram organizadores. Os laterais são os laterais da seleção brasileira hoje, Alexandre e Danilo, que também não são caras que davam muita profundidade. O Alexandre tinha um pouco mais essa função do que o Danilo, até por característica. Era uma equipe que ficava muito com a bola e que trocava muito de posição. Então, assim, baseado nisso, como é que seria o Flamengo baseado no que foi o Porto do Vitor Pereira? Então, para começar, gente, quem ganha muita força em qualquer uma das formações que o Vitor Pereira vai adotar é o Ayrton Lucas. Tá? O Ayrton Lucas dificilmente não será titular esse ano do Flamengo. Por quê? Especialmente porque os jogadores principais do Flamengo não são caras de velocidade. E ele não abre mão de ter pelo menos alguma opção de velocidade no time. Seja ela para executar recomposições, seja ela para cumprir papel tático ou para puxar contra-ataque. Então, imaginar um time mantendo a mesma escalação do Dorival, eu acho muito difícil. Tá? Então, imagino que o Ayrton Lucas será titular. E aí, essa formação traria poucas mudanças para o time titular. O que mudaria? Bom, o Vitor Pereira, quase nenhum cenário vai jogar com 2 volantes. Tá? Então, eu coloquei o João Gomes tendo vantagem aqui, porque é um time que vai ficar bastante exposto defensivamente e ele vai ajudar, né, conseguindo cobrir campo como ele consegue. Então, eu coloquei ele em vantagem sobre o Thiago Maia e coloquei no time aqui o Vidal. Nesse contexto, o Vidal vai ter um desempenho muito melhor do que no contexto com o Dorival. Por quê? Só o simples fato do Arrascaeta estar ocupando a faixa esquerda do campo, e na Copa do Mundo a gente viu como ele é muito capaz de fazer isso, como já tinha visto em 2019, já inibe o jogo explorando esse corredor. O que estava matando o Vidal na formação do Dorival era ter que se deslocar para caçar. E por isso o João Gomes era tão necessário naquele time. Tendo alguém na amplitude, seja posicionado, seja atacando o espaço, como é o Ayrton Lucas, vai deixar o Vidal preocupado só em andar para trás e para frente, dentro da mesma faixa do campo dele. Para o Everton Ribeiro, pouca mudança. Para o Gabriel, um pouco mais de mudança, embora ele já estivesse trabalhando numa função parecida, ele vai precisar fazer um pouco mais de corredor. Mas lembrem, quem jogava nessa função no Porto era o Rames Rodrigues. Então, ele pode até fazer um pouco mais de corredor, mas ele vai estar o tempo inteiro atacando o espaço e ocupando o centro do campo. Quando precisar fazer o corredor e organização ofensiva, quem vai fazer é o Everton Ribeiro, especialmente porque o Varela não é um lateral muito ofensivo, de muita agressividade.
Aqui o Olympiacos jogava num 4-2-3-1, era um time basicamente de bola longa. O Flamengo não vai jogar como o Olympiacos jogava. Tá? O Olympiacos foi um trabalho de curto prazo que ele fez, em que ele montou o time num 4-2-3-1 com 2 volantes fixos. Esse é quase o único time aí que ele faz isso. E assim, era um time que jogava em muita bola longa. Né? Então, se joga com bola longa, o Pedro vai estar em campo. Isso é uma certeza. E ele vai fazer questão de ter pelo menos um dos pontas sendo um cara rápido. Então o Everton Cebolinha realmente tende a crescer e ser escalado como titular mais vezes. O Ayrton Lucas a gente já falou, e trabalhando com 2 volantes alinhados, o Thiago Maia voltaria para o time por ter mais capacidade de saída de jogo do que o João Gomes. E aí estaria alinhado ao Vidal. Tá? Então ele priorizaria caras mais técnicos para a cabeça da área. O Everton Ribeiro faria a ponta. Nessa formação específica, o Gabigol sairia do time. Então é por isso que não vai acontecer, tá? E nem deve acontecer. O treinador conhece o Flamengo e sabe o tamanho do jogador na história do clube e a qualidade, a capacidade. Vai querer se valer dessa capacidade. Ele é um cara extremamente versátil, como você pode ver no vídeo que eu mostrei, que eu fiz para vocês. Então, até queria lembrar vocês de dar like nesse vídeo, de encaminhar nos seus grupos para a gente crescer esse canal. Se inscreve no canal. Voltando aqui, o Xangai até saiu, engraçado, a gente tinha falado isso no vídeo que a gente publicou, mas o Oscar foi para um podcast e confirmou, né? Ele falou, ele começou a barrar os brasileiros e colocava os chineses corriam para caramba por ele, e tinham muita prioridade, né? Porque o Oscar e o Hulk, o Elkson e o Hulk não faziam a marcação, então acabava ficando só o Oscar no time. A gente falou bastante sobre isso, ele sai do Xangai com problemas com o Hulk, inclusive. E aí, gente, imaginando que ele vai ter esses pontinhas, o que eu fiz? Eu até coloquei o Gabriel, porque eu tenho certeza que o Gabriel não vai sair do time, então nem que o Gabriel tenha que que voltar para a forma física que teve em 2020, antes da pandemia, e ser capaz de executar esse trabalho, que ele pode fazer isso sim, desde que ele se dedique para isso, e ele pode se dedicar, ele nunca foi um jogador que demonstrou falta de profissionalismo. O Marinho, por exemplo, não é um jogador que tem capacidade de entrar nesse time do Vitor Pereira, então é difícil até ter outro jogador para colocar aqui. E o Varela é um cara mais preso. Por ser mais preso, isso dá mais um pouco de liberdade para o Gabriel. E aí o Felipe Luiz voltaria para o time para jogar de lateral esquerdo, deixaria o Cebolinha, só que traria o Arrascaeta para essa função de médio, alinhado ao do Everton Ribeiro. Tá? E era basicamente como jogava o Oscar e Hulk no Xangai dele. É uma formação que exigiria um pouco mais do Arrascaeta, mas eu acho que ele entregaria bastante nessa função. Tá? E seria uma boa alternativa para o Everton Cebolinha entrar no time e jogar todo mundo. Né? Bom, o Fenerbahçe traz uma formação que eu imagino que tenha muita chance de ser utilizada pelo Vitor Pereira no Flamengo. O elenco casa muito com essa formação para ele potencializar talvez os melhores caras, os caras mais técnicos do elenco. Tá? Lá, quando ele chegou, ele tinha o Ozil e ele precisava potencializar esse cara. E aí, colocando isso no Flamengo, ele conseguiria utilizar o Felipe Luiz como titular, como um zagueiro pelo lado esquerdo. O Ayrton Lucas, no mesmo time do Felipe Luiz, ele fez isso várias vezes no Corinthians e no Fenerbahçe, tá? Muitas vezes mesmo. E aí alinharia 2 jogadores por dentro, né? Que não seriam volantes, seriam médios ali, caras que jogariam e marcariam. João Gomes e Everton Ribeiro por dentro, com Everton Cebolinha pelo lado direito. Ou tem uma outra variação que eu vou mostrar para vocês. Coloquei até o Rodrigo Caio, porque ele já está liberado, né? E precisando jogar com líbero, esse líbero canhoto eu geralmente não gosto. Tá? 2 canhotos numa mesma zaga. E o Arrascaeta centralizado com Gabigol e Pedro. Né? Então, isso acabaria entregando o que ele gosta do conceito de jogo dele, que é a amplitude, até para se defender. Então, eu até concordo, eu acho que é necessário isso. Tá? E entregaria também para o time a capacidade de manter os 2 atacantes, e assim manteria o Gabriel muito mais como uma dupla de ataque do que até como um cara que volte para recompor por um dos lados. Pelo Corinthians, né? Pelo Corinthians ele utilizou 2 formações, utilizou um 4-3-3 e utilizou
um 3-4-1-2 muito parecido com o que ele utilizou no Fenerbahçe, com 2 atacantes. Inclusive, na final da Copa do Brasil, ele joga com essa exata formação. Então, tentando projetar um Florentias aí, seria um time muito parecido com aquele que a gente mostrou inicialmente, só que com os laterais mais presos aí para manter uma linha de 4 bem fixa, né? Então, com o Felipe Luiz no lugar do Ayrton. E aí, o Arrascaeta aberto por um lado, o Gabriel aberto pelo outro, o Gabriel tendo que fazer muito mais trabalho defensivo. Tá? Isso vai ser latente. O Gabriel é o jogador que tem mais chance de entrar em rota de colisão com o Vitor Pereira nesse time, porque é o que vai... Se o Vitor Pereira não adotar essa formação que eu coloquei aqui agora, é o cara que vai ter mais transtornos aí para conseguir jogar como gosta, tá? Então, colocando aqui esse time que eu acho que é o mais provável, tá, gente? Ele poderia começar com... eu inverti aqui o lado, né? O primeiro time lá do Xangai, lá do Fenerbahçe, eu coloquei o Felipe Luiz aqui como terceiro zagueiro, mas aqui eu coloco o Varela como terceiro zagueiro. Dos dois lados, o Flamengo tem essa opção do lateral zagueiro. Tá? O Varela é um defensor que joga na zaga. E aí, poderia colocar o Everton Ribeiro aberto ali como um ala, entre aspas, pela direita, que é a função dele mesmo. O Everton Cebolinha fazendo essa função, que não é de ala, é de meia, né, ponta, pelo lado esquerdo, uma formação até parecida com a do Paulo Souza, né? Mas que pode dar certo. E uma dupla aqui de meio-campistas, Vidal e João Gomes, com Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Tá? Poderia pensar em alguma mudança, de repente o Everton dando lugar para um ponta que jogasse com o pé direito, que esse cara não tem no elenco. De repente o Matheus França fazendo essa função, não é a dele. Então, o Matheus França fazendo o lado esquerdo e o Everton Cebolinha fazendo o lado direito, pode ser, o Everton Cebolinha jogou pelo lado direito. Mas eu não acredito na saída do Everton Ribeiro do time, especialmente porque ele vive talvez o auge dele com a camisa do Flamengo, muito decisivo para todos os títulos de 2022. E repetindo a frase que ele sempre fala, né? Eu gosto de um futebol de domínio com a bola, não gosto que a minha equipe passe a maior parte do tempo a correr atrás da bola. Eu gosto de dominar o adversário, não passar a posse de bola lá para eles. A minha equipe não joga para trás e para o lado, joga no interior das linhas adversárias. Tá? E é verdade. Então, assiste lá, né? Imaginando que se o Gerson chegar, ele cai como uma luva em qualquer uma dessas funções do meio. Nomes que foram ventilados, por exemplo, como Lucas Moura, faz muito sentido ter um cara destro que joga pelo lado direito, que possa fazer esse ponta, ala pelo lado direito. E o Gabigol vai precisar fazer mais trabalho defensivo. Talvez aquele atrito que ele teve com o Roger Guedes, ele não vai ter com o Gabigol, porque primeiro que o Gabigol não vai causar esse tipo de problema, e também porque ele sabe o tamanho do jogador no clube. E é um treinador que sempre soube trabalhar para se manter no cargo também. Desde que chegou ao Corinthians, teve várias vezes que lutar contra pressões externas e soube se comportar bem e mudar a equipe. É um cara versátil. Assiste lá o outro vídeo que eu já falei para vocês, vou deixar o link na descrição, para você ter uma noção mais ampla dos seus conceitos de trabalho. Tá? Aqui a gente só falou de escalação. Tá bom? Curtiu do vídeo, deixa o like. Não curtiu, deixa dislike. Mas encaminha para geral aí, ou para criticar ou para elogiar. Tá bom? Obrigado, eu fui.